tarde a todos. Nosso agradecimento ao Jairan, a Emanuele e sua equipe que estão nessa tarde de hoje, nessa audiência, para explanar sobre os assuntos de interesse do município. Passo a palavra ao Eliseu para conduzir essa audiência pública. Inicialmente, cumprimentar a todos. Boa tarde, senhores vereadores, público aí presente, pessoal, nosso secretário Jairan e os demais membros da Secretaria de Finanças, como a Emanuele, contadora da contabilidade, e hoje nosso amigo Celito, que está presente, nossos amigos aqui da APAI, né, que vem participar junto com a gente. Só para conhecimento dos senhores, a nossa audiência pública, pela primeira vez, está sendo transmitida via internet, né? A gente normalmente era gravada apenas, né? Mas como a solicitação de muitas pessoas que, por ser no meio da semana, nem sempre pode, às vezes, vir participar aqui via plenário, então, alguns solicitaram para que a gente pudesse, se possível, fazer a transmissão via internet. Então, é uma opção a mais para que as pessoas tenham, né, de participar da audiência, muito embora a gente sabe que o interesse da população, no modo geral, ainda, né, não tem essa cultura de participar ativamente da administração pública, mesmo como munícipe, né, tomando ciência e conhecimento do que está se passando, se transcorrendo. Lamentavelmente, muitos não acompanham e ainda se acham do direito de ficar questionando, debatendo, né, falando, coisas sem conhecimento nenhum. Mas, lamentavelmente, faz parte ainda da cultura do nosso povo, por enquanto. Tomara que seja politizado ainda muito mais, né, para que possa tomar mais ciência a respeito disso, da importância de uma audiência pública. 28/5/2019, 14 horas, plenária municipal. Já fizemos as apresentações e deixar bem claro que é uma audiência pública, né? Por ser pública, aquele que quiser interpelar com pedido de alguma informação, de esclarecimento dentro do tema e do assunto debatido e discutido, né, vai estar sendo passado via telão ali também, para que melhor acompanhar. Então, nós convidamos o senhor Jairan, secretário da Secretaria de Financeiro, né, do nosso município, para usar a tribuna ali, para poder discorrer, então, para nós, e nós vamos acompanhando, então, aqui. Tá bom? Nós queremos aqui, até que o Jairan chegue até a tribuna, justificar ausências daqueles que pediram para a gente justificar, que é o vereador Eduardo Torres e a vereadora Cecília, que estão numa viagem para Curitiba, para tratar de assunto concernente a coisa pública, né? E então não vão poder estar presentes nessa tarde, junto com a gente. Mas pedir para nós justificarmos a sua ausência. Parece que tem uma reunião junto ao chefe da Casa Civil e junto à Secretaria de Saúde. Então, na hora que retornarem, prestarão o melhor esclarecimento para nós da necessidade dessa viagem. Senhor Jairan, fique à disposição plenária todo seu. Obrigado, vereador Eliseu. Queria desejar uma boa tarde a todos. Boa tarde, vereador Enio. Boa tarde, vereador Gilson, vereador Eliseu, vereador Jorge. Boa tarde a todos os funcionários da Secretaria de Finanças que se fazem aqui presentes, né, a professora Ana, a Márcia, o pessoal representando a APAI, o Celito, né, uma boa tarde a todos. A gente veio aqui hoje para apresentar a audiência pública do primeiro quadrimestre de 2019. Ela é norteada pelo artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar 101 de 2000. Ela só está um pouco desfocada ali, Daniel, não sei se você consegue.
Acho que a gente pode, dando início, acho que todo mundo está com o documento em mãos, né? Então vamos aqui pelo documento mesmo. A gente começa apresentando a audiência pelas metas fiscais da Receita. Né, lá na Receita a gente inicia ela com a Receita Tributária, né, que são as arrecadações que a gente tem de IPTU, Imposto de Renda, ITBI, ISS, taxas, as contribuições de melhoria, tudo que é arrecadado pelo município. Então lá quando a gente faz o orçamento, a gente orça que vai arrecadar R$ 18.557.840. E até o presente momento, até o primeiro quadrimestre, 30 de abril, a gente já arrecadou R$ 4.751.241,75. Em percentuais, representa 25,60%. Aí a gente tem as receitas de contribuições, que aí é onde entra a parte da iluminação pública. Então, a gente orçou R$ 1.036.680 e arrecadou R$ 574.935,45, um percentual de 55,46%. Aí temos a receita patrimonial, que é proveniente de aluguéis, de rendimentos de aplicações, que a gente orçou R$ 240.081 e arrecadou R$ 90.131,63, um percentual de 37,54%. Aí temos as receitas de serviços, que são provenientes dos serviços de saúde, os procedimentos realizados na atenção básica, como as AIHs. Né, a gente tem ali orçado 93 mil e arrecadou 22.894,54 centavos, um percentual de 24,62. Aí temos as transferências correntes, né, foi orçado 78.196.920 e foi arrecadado 25.685.180,93 centavos, um percentual de 32,85. Essas transferências correntes são o FPM, o ITR, ICMS, IPVA, IPI. Outras receitas correntes, a gente orçou 147.200, arrecadou 170.626,86, então um percentual de 115,91%. Aí temos as deduções para a formação do Fundeb, 12.190.600, e arrecadou 3.835.223,25, um percentual de 31,46%. Renúncia de receita, a gente não orçou nada e arrecadou 15.580,18. Renúncia de receita vem proveniente dos refis, né, do IPTU e das outras taxas que a gente acaba utilizando no refis. A soma das receitas correntes, então 86.081.121 reais e arrecadou até o presente momento 27.444.207,73, um percentual de 31,88%. Transferência de capital, a gente orçou 350 mil, arrecadou 428.757,50, um percentual de 122,50. Essas transferências de capital, elas são provenientes de emendas. Né? Um exemplo é a da Orla, que foi arrecadado 87 mil, a estruturação e atenção especializada em saúde, foi mais 336 mil, então são provenientes dessas emendas. Né? A alienação de bens, né, a gente orçou 150 mil, né, não teve nenhum leilão, então por isso não foi arrecadado nada. Um minutinho. Essa transferência de capital, aquele valor, não sei se ele entra exatamente aqui com vocês aqui, do posto de saúde da São José, que aquela empresa tinha ainda para receber, né, com a conclusão do serviço, que parece-me que foi repassado agora com a conclusão. Certo. Esse valor consta aqui ou não? Não está nessa daí, Eliseu, porque aí era até 30 de abril. Ah, tá. Né? Então veio depois dessa data, mas entraria aí sim. Né? Tranquilo? Tranquilo. Então, operação de crédito, né, a gente orçou 7 milhões e arrecadou até 30 de abril 277.776,24, 3,97%. Esse valor é proveniente da pavimentação da Frei Gaudêncio, né, esse 277 mil. Aí a soma das receitas de capital, né, 7 milhões e meio, né, e arrecadado 706.533,74, percentual de 9,42. A soma total das despesas, 93.581.121 reais, arrecadado 28.150.741,47. Então o que a gente tinha estimado de arrecadar até 30 de abril, a gente arrecadou 30,08%. Está dentro mais ou menos
do previsto, então, Isso. de 93 milhões e pouco. No primeiro quadrimestre, 30%. recebeu praticamente 30,08, né? Entre 33, uns quebrados, né? Ponto 33. Eu acredito que até então, nesse momento, né? Está mais ou menos seguindo o previsto. Sim. Aí a gente continua lá agora esmiuçando, né, as receitas. Então o IPTU, né, a gente orçou 1.710.000 e até 30 de abril a gente tinha arrecadado 217.051,32. Né, o valor forte do IPTU vai vir no próximo quadrimestre, né, porque o vencimento do IPTU era 10 de maio, então aí era até 30 de abril. Então esses valores que entraram até então eram o pessoal que acabou, né, usando via internet para pagar antecipado o seu carnê. Então são poucos que aderem, né, antes do vencimento mesmo. Então um percentual de 12,69. Né, o imposto de renda retido na fonte, que é o que é descontado dos funcionários, né, 2.003.000, que foi orçado, e arrecadado 536.796,36, um percentual de 26,80%. O ITBI, né, a gente orçou 2.652.060, arrecadou 382.230,33 centavos, um percentual de 14,41%. O ISS, a gente orçou 10.577.920, arrecadou 3.206.52,70 centavos, um percentual de 30,31%. As taxas, que são alvará, as taxas de vigilância, a gente orçou 1.614.860, arrecadou 408.443,52. Então, um percentual de 25,29%. Contribuição de melhoria. Essas taxas é alvará que você está falando aqui? Também entra aí alvará, a taxa da vigilância. Como é que está a porcentagem desses alvará aí, devido a essa dificuldade do bombeiro fazer vistoria? Não pode. Porcentagem em que sentido, vereador? Não na arrecadação, a porcentagem de conseguir os alvarás? Não, vem sendo, né, a adesão vem sendo boa, até porque o contador consegue via internet, né? Ele entra com o pedido lá, com o protocolo e os bombeiros vêm fazer a vistoria que o senhor está se referindo. Porque aqui, no caso, os pagamentos entram, né? Isso, a data do vencimento é sempre 20 de março. Né? Obrigado. Nada. Iluminação pública, né, foi orçado 1.036.680, arrecadado 574.935,45, um percentual de 55,46%. Aluguéis, foi orçado 9.240, arrecadado 2.168,93, um percentual de 23,47%. Rendimentos de aplicações financeiras, 230.841, foi arrecadado 87.962,70, um percentual de 38,11%. Serviços de saúde, foi orçado 40.000, arrecadado 5.651,74, um percentual de 14,13%. Demais serviços, 53.000, arrecadado 17.242,80, um percentual de 32,53%. O FPM, a gente orçou 20.701, foi arrecadado 6.624.594,59. Então, 32% já foi arrecadado do FPM. O ITR, 3.820, foi arrecadado 327.581,57, um percentual de 8,58%. O FPM 1%, 1.600.000, até então não foi arrecadado nada. Royalties e fundos especiais do petróleo, 333.000, foi arrecadado 100.581,58, um percentual de 30,20%. SUS fundo a fundo, 1.846.200, foi arrecadado 550.472,93, um percentual de 29,82%. A soma dessa planilha, 48.227.801 e arrecadado 13.042.434,04, então 27,4%. O FNS fundo a fundo foi orçado 383.400, arrecadado 22.475,52, um percentual de 5,86%. As transferências do FNDE, 1.467.300, arrecadado 426.463,62, percentual de 29,06%. O ICMS de exoneração foi orçado 202, não foi arrecadado nada.
O ICMS, orçado 33.905.000, arrecadado 10.712.682,62, percentual de 31,60%. O IPVA, a gente orçou 1.900.000 e arrecadou 1.345.351,61. Então arrecadamos 70,81% do que a gente tinha previsto para o IPVA. O IPI exportação, 545.000, foi arrecadado 165.905,98, um percentual de 30,44%. Fundeb, 9.800.000, foi arrecadado 3.786.951,06, percentual de 38,64%. Convênio com transporte escolar, foi orçado 780.000, arrecadado 123.404,10, percentual de 15,82%. Outras transferências da União, 648.400, foi arrecadado 1.498.715,75, então um percentual de 231,14%. Demais receitas, 412.820, foi arrecadado 170.626,86, um percentual de 41,33%. Dedução do Fundeb, 12.190.600 reais, arrecadado 3.835.223,25, um percentual de 31,46%. Renúncia de receita, não tinha sido orçado nada e arrecadou 15.580,18. Receitas de capital, 7.500.000, arrecadou 706.533,74, 9,42% em percentual. Então, a soma desse quadro, 45.353.320, que foi arrecadado 15.108.307,43, um percentual de 33,31%. Aí a soma daquele primeiro quadro com esse quadro totaliza 93.581.121 reais, perdão, e arrecadado 28.150.741,47 centavos. Então a gente arrecadou 30,08%. Esse quadro a gente já entra nas metas fiscais das despesas. Só uma pergunta. Certo. Demais serviços. Estas taxas que são as DANs cobradas pela Secretaria de Agricultura, Secretaria de Transporte, ou mesmo algumas outras secretarias que prestam algum serviço, né, que é devido de pagamento de algumas taxas. Está onde aqui? Elas estão nas taxas? Nas taxas mesmo. Onde está 1.600.000 e pouco e que arrecadou 408? Isso. 408, 433,52. Todas as taxas estão embutidas aí. Iluminação pública. Foi orçado 1.036.000, arrecadou mais de 50% só no primeiro quadrimestre, proveniente de quais razões do motivo? Da iluminação. Sabe informar ou não? Eliseu, acredito que... Porque isso aí, né, 574.935 são provenientes dos encontros de contas que a gente faz, né? Então, provavelmente a nossa despesa foi, né, menor do que nos outros, né, quadrimestres. Você diz em comparação aos outros quadrimestres, o senhor quer dizer? Ou por já ter arrecadado 55? Não, já ter arrecadado 55, 46 só no primeiro quadrimestre, né? Provavelmente vai chegar no quadrimestre que vem e talvez já tenha passado do 100%, né? Então, não necessariamente o que a gente estimou, a tendência é arrecadar mais do que estimou. Só mais uma indagação. IPVA, naturalmente, é natural ter arrecadado 70%, 81 já, porque o IPVA já os vencimentos já acabaram, né? Exato. Acho que a diferença é a inadimplência mesmo. E outras transferências da União? Foi orçado 648 milhões e recebido 1.498.000, proveniente do que exatamente? Saberia me informar? As transferências da União? Lá entra aqui. Foi orçado 648 milhões e 400 mil reais. E já arrecadado 1.468.715,75 centavos. Deixa eu achar elas aqui.
Isso aqui. Aqui é que entra as emendas, a operação de crédito, porque aqui na verdade... As emendas parlamentares, no isso, caso? vocês, ali, aqui, quando a gente fala lá ó, em transferência de capital, e alienação de bens e operação de crédito, na verdade a gente está esmiuçando ele lá, da onde que entrou esses recursos lá. Então a soma lá ó, do 277.000 com 428, né, ele está lá nesse quadro lá daí, ó, do 1.498.715,75. Né? Isso quer dizer que as emendas... Aí está as emendas e a operação de crédito, Kugler, tudo que vem da União. De todos aqueles recursos Isso. que foram conquistados a nível de governo federal. Federal. Está vindo, inclusive, um pedido para a Câmara, né, de suplementação De recurso próprio. da educação no transporte escolar. Por falta do repasse da União. Da federal, que não está vindo. Já emite uma parcela insignificante, né, diante do custo que o município tem com o transporte escolar, né, e ainda, na verdade, ainda está atrasado ainda, né. Eu só separei o transporte escolar para vocês, né, ficarem atentos. A importância... Merenda. A importância, a gente destaca isso, que a importância da participação, na verdade, da população seria exatamente para que eles tomassem ciência e conhecimento desse fato, né? Na verdade, quando se fala em prestação de conta, né, de quadrimestre, na verdade, alguns deles até passaram para mim, nossa, mas já arrecadaram 93 milhões, né? É que, na verdade, para chegar a esse montante, corresponde aos 12 meses do ano, né? E ainda incorre nessas questões de que o município, às vezes, fica sem o repasse, né? Ou esse repasse do transporte escolar, que muitas vezes nem tem ciência, nem conhecimento de como é que realmente funciona, né? Porque na Constituição está lá bem claro, dever da União, do Estado e dos municípios, né? Saúde, segurança e educação, né? Só que, na verdade, acaba sobrando a maior parte para o município. E o povo, na verdade, nem sempre entende essa colocação. Mas, da minha parte, tranquilo, prossegue. Certo. Então, vamos entrar no quadro das metas fiscais da despesa. Então, pessoal e encargos sociais, a gente orçou 39.076.070,75 centavos. Foi empenhado 11.841.56,89 centavos, percentual de 30,30. Né, juros e encargos da dívida, 795 mil, empenhou 111, 125,80, percentual de 13,98. Outras despesas correntes, 36.656.293,25 centavos, empenhou 13, 571, 477,26, um percentual de 37,02. Então, as somas das despesas correntes, 76.528.364, né, empenhado 25.523.659,95, um percentual de 33,35. Investimentos, 10.979.457, empenhou 5.921.747,30, então um percentual de 53,93. Inversões financeiras, 103 mil, não foi empenhado nada. Amortização da dívida, 848 mil, foi empenhado 442.554,04, um percentual de 52,19. Despesas de exercícios anteriores, foi orçado 590 mil, empenhado 68.916, um percentual de 11,68. Reserva de contingência, orçado 5.300, não foi empenhado nada. Soma das despesas de capitais, 12.525.757, empenhados 6.433.217,34, percentual de 51,36. Transferências para a Câmara, foi orçado 4.527, empenhado 1.509, percentual de 33,33. As somas de despesas com a transferência para a Câmara, 93.581.121,
empenhado 33.465.877,29, um percentual de 35,76. A gente continua com o quadro da despesa. Né? Subvenções sociais, despesa com pessoal. Né? Foi orçado 623.476, empenhado 451.268,29, um percentual de 72,38. Aposentadorias, 34.980, empenhado 11.429,78, um percentual de 32,68. Pensões, 76.320, empenhado 17.247,18, percentual de 22,60. Salário família, R$ 200.022, empenhado 38.350,68 centavos, percentual de 19,17. Vencimentos e vantagens fixas, R$ 32.613.587, empenhado R$ 9.618,27,73, percentual de 29,49. Obrigações patronais, o INSS e o FGTS, foi orçado R$ 1.175.000, empenhado R$ 422.355, percentual de 35,95. Indenizações e restituição de pessoal, foi orçado R$ 256.485,75, empenhado R$ 212,11,23, um percentual de 82,66. Obrigações patronais Tibagiprev, foi orçado R$ 4.096.200, empenhado R$ 1.070.367, um percentual de 26,13%. Juros sobre a dívida por contratos, orçado 795.000, empenhado 111.125,80, percentual de 13,98. Indenização e restituição da União, né, foi orçado 16.120 e foi empenhado 507,97,61. Então, percentual de 3.145,77. Isso são devoluções de convênios da União, por isso desse valor elevado. Se eu não me engano, é a creche, né? A creche tipo B, que não foi executada, a gente teve que devolver esse recurso. Né? Né? Mas esse valor... Não... Esse recurso, sabe me dizer que foi através de emenda ou veio através de um... Hã? Do FNDES? E esse veio nessa gestão ou já da gestão anterior? Passada. Se eu não me engano, é 13, 14. Faz um bom tempo já. Puxa lá, vida. E agora que a gente teve que devolver. Meio triste isso, né? E o município daí ficou na mão, no caso, mas não incorre em culpa de ninguém, vamos supor. Isso foi proveniente lá. É interessante salientar isso, porque a gente não possa aí estar atacando pedra em ninguém, né? Mas falar a verdade no veículo, isso é bem transparente, isso é importante. Indenizações e restituições, foi orçado 1.060.000, empenhado 4.472,28, percentual de 421,91. Premiações culturais e artísticas, foi orçado 21.200, não foi empenhado nada. A soma desse quadro, 39.909.450,75, e empenhado 12.463.752,58, um percentual de 31,23%. Só alguns crescimentos nessas duas primeiras quadros aí, né? Antes que passamos para os demais. Amortização da dívida, orçado R$848.000, empenhada 442. Sabe me dizer, proveniente? Esses são os contratos, Eliseu, é o principal e a amortização dos contratos que a gente faz de operação de crédito, né? Então a gente tem que empenhar aí. Operação de crédito. A maior parte no si. Bom, na sequência lá, subvenções sociais, despesas com
pessoal. Não seria isso. No indenizações e restituição pessoal. Certo. Orçado R$256.000 e já pago R$212.000, 82%. Referente ao quê? São esses precatórios, essas indenizações de pequeno valor que o pessoal está entrando contra a prefeitura, né? Na verdade, tinha um processo lá bem anterior, né? E o pessoal, agora que está saindo o veredito desse processo, né? O pessoal, a gente está tendo que empenhar e pagar agora. Então, são essas indenizações para funcionários. Então, a grande parte delas são ações trabalhistas. Isso. Da qual o município acaba sendo solidário, né? Oi? Assim, as licenças prêmios, né? Aquele pessoal que se aposenta e entra com o pedido das licenças. No caso, tem uma parte que seria disso, né? Mais logo lá embaixo também tem indenizações e restituições da União. Isso. Essa seria aqui, né? Esse é aquele da que já foi creche, comentado, então, no caso. Uhum. Mas indenizações e restituição, então, praticamente já quase estourou o que foi orçado. A gente... Pessoal. Né? Isso. Puxa lá, Vitor. Esse aqui tá aqui a parte dos terceirizados da gestão passada aí. As indenizações? Está em execução ainda. Algumas delas já foram pagas, né? E as outras ainda estão em execução. Mas daí entra nessa parte ali de indenização e restituição. Isso é a importância de que, até eu acredito que no próprio processo licitatório, né? Acho que tem que melhorar, na minha concepção, talvez esteja errado, esteja falando até bobagem, né? Mas prefiro falar bobagem do que ser omisso e não falar nada, né? É apenas ideia de que a gente tem que se precaver, né? Se acercar melhor dessas questões em relação a essas empresas terceirizadas, né? Exatamente para que o município, depois de já pagou, né? Já pagou uma vez e ter que estar pagando novamente, né? Por uma coisa que não trouxe retorno nenhum. Então, acho que, sei lá, o município tem que repensar e reavaliar, né? Nessas questões aí, para poder não ter que cair tanto em tantas ações trabalhistas e ter que pagar tanto precatório como tem pagado, né? Fora o que a gente sabe que ainda tem muitos para vir pela frente, né? Sim. Mas prossegue, da minha parte é isso aí. Então, continuando com o quadro das despesas. Então, subvenção social, despesas correntes. Foi orçado 432.217 e empenhado 532.604,28. Percentual de 123,23. Rateio pela participação em contrato, 878.800, empenhado 339.998,70, um percentual de 38,69. Diárias, foi orçado 305.290, empenhado 56.513,31, um percentual de 18,51. Material de consumo, orçado 8.751.976,40, foi empenhado 2.141.324, um percentual de 24,47. Material bens de distribuição gratuita, foi orçado 3.049.848, empenhado 869.574,85, um percentual de 28,51. Passagens e despesas com locomoção, né, foi orçado 2.301.541, empenhado 307.796,74, um percentual de 13,37. Outras despesas decorrentes de contratos de terceirização, foi orçado 2.347.280, empenhado 1.093.199, um percentual de 46,57. Outros serviços de terceiros pessoa física, foi orçado 1.566.880, empenhado 388.410,03, um percentual de 24,79. Outros serviços de terceiros pessoa jurídica, foi orçado 13.822.960,85, empenhado 6.473.516,86, um percentual de 46,83. Obrigações tributárias e contributivas, foi orçado 1.064.420, empenhado 291.904,41, percentual de 27,42. Auxílio financeiro a pessoas físicas, foi orçado 602.000,
Empenhado 122, 680 e 93, percentual de 20,38. Sentenças judiciais, foi orçado 200 mil, empenhado 160, 785 e 2 centavos, um percentual de 80,39. Então, a soma do quadro, 35 milhões, 323, 213 e 25 orçado, empenhado 12, 778, 308 e 13, percentual de 36,18. Só uma pergunta. Material ou bem de distribuição gratuita. Orçado 3 milhões, 800 e pouco. Aqui está os uniformes escolares. Merenda. Cesta básica. Os uniformes, acho que ainda não, Eliseu, porque ainda não foi empenhado os uniformes, né? Mas é que isso, mas esse valor... Nessa... Mas esse 3 milhões não está o uniforme. 869 mil não está o uniforme ainda. Passagens e despesas com locomoção. Esse é o transporte escolar. Pouco já 307 mil reais gastos em passagens. Não, esse é transporte escolar. É o elemento que é empenhado o transporte escolar. Ah, tá bom. Beleza. Esclarecido. Achei que era alguma coisa nesse sentido. Mas da minha parte é isso aí. Prossegue. Continuando então o quadro da despesa. Serviço e tecnologia da informação e comunicação. Foi orçado 400 mil, não foi empenhado nada, até abril não tinha sido empenhado nada. Aporte e cobertura do déficit atuarial, 895.700, foi empenhado 281, 599 e 24, um percentual de 31,44. Obras e instalações, foi orçado 8.814.67, e empenhado 5.780.323 e 30, um percentual de 65,58. Equipamento e material permanente, foi orçado 2.135.390, empenhado 141.424, percentual de 6,62. Aquisição de imóveis, foi orçado 133 mil, não foi empenhado nada. Principal da dívida contratual, orçado 848 mil, empenhado 442, 554 e 4 centavos, percentual de 52,19. Despesas de exercícios anteriores, foi orçado 590 mil, empenhado 68.916, um percentual de 11,68. Reserva de contingência, foi orçado 5.300, não foi empenhado nada. A soma do quadro da despesa por elemento, 13.821.457 orçado, empenhado 6.714, 816 e 58. Então, percentual de 48,58. Então, a soma sem a transferência para a Câmara, 89.054.121, empenhado 31.956, 877 e 29, percentual de 35,88. Agora, somando a transferência da Câmara, então, o orçado vai para 93.581.121, empenhado 33.465, 877 e 29, um percentual de 35,76%. Agora a gente entra no quadro da posição de restos a pagar, em sua posição em 30 de abril de 2019. Então, em 2013, como na audiência do quadrimestre anterior, a gente trouxe esses dados e lá ainda constava o débito de 2013, então a gente colocou ali que agora já, em 30 de 4 de 2019, a gente não tem mais nada a pagar de 2013. De 2014, ainda tem um saldo de 43.766,40. 2015, 29.496,41. 2016, 49.418,85. 2017, 10.942,83. 2018, 2.851.615,70 centavos. Então, a soma de todos os restos a pagar, 2.958.240,19. Isso aqui envolve toda a secretaria, todo o orçamento do município. Isso é no ano de... Despesa, se tivesse alguma coisa a ser pago, tudo estaria envolvido nesses montantes que está aqui no saldo a pagar. Isso, eles estão aí, Eliseu. O que a gente deve hoje de 2014 é 43.766,40. A gente tem buscado, junto lá com o pessoal da Secretaria de Finanças, tentar amortizar essa dívida o quanto antes. Só que a gente está tendo bastante dificuldade em relação aos próprios fornecedores, que eles não estão habilitados, não têm certidão, muitos deles já não tem mais nem a empresa,
né, já fecharam a empresa. Então, essas despesas anteriores a gente está com essa dificuldade, mas a gente tem corrido atrás. Se for pegar o comparativo da audiência passada, né, eu até trouxe aqui, se o vereador me permite, né, então, em 2014 estava 78.833,21. Agora está 43.766,40. Então, nesses 4 meses que passaram, a gente, né, conseguiu buscou contatar essas empresas e conseguiu ir amortizando. Algumas dessas despesas foram canceladas também, porque não tinha execução, né, só estava empenhado, mas não estava liquidado. Então, não tinha nota fiscal, não tinha o compromisso de pagamento. Então, a gente buscou atrás, foi se informar, viu que, de fato, a despesa não tinha sido executada e acabou cancelando. Né? Mas isso que está aí são todas despesas com nota, né, e que a gente, infelizmente, não está conseguindo, né, achar uma forma de pagar. Porque ou a empresa não está habilitada, ou já não existe mais, ou não tem conta bancária. Então, a dificuldade está sendo grande nesse sentido. Mas a gente tem feito um trabalho lá, principalmente junto com o Valsemir, com as meninas lá da contabilidade, para conseguir amortizar o quanto antes isso. E a questão de 2018, né, aparece lá 2.851.615,70. Mas, na verdade, com nota fiscal, só tem 415 mil. Né, esse valor aí é porque são contratos que passaram, né, de um ano para o outro. Então, foram empenhados lá em 2018 e ainda tem saldo. Então, está sendo amortizado mês a mês. Né, então, ele tira a nota nesse ano e está recebendo. Mas o empenho ainda é do ano passado, é 2018. Por isso que ele aparece nessa coluna de restos a pagar. Então, hoje, a despesa com restos a pagar da prefeitura é esse 2.985.240,19. Bom, até o quadro final, nosso amigo vereador Jorge, que gosta de números, vai poder fazer as indagações dela. Tranquilo. Aí aqui é o quadro da despesa com pessoal consolidado. Então, a gente traz, né, os últimos 6 anos e daí como está a situação de momento. Né? Então, lá em dezembro de 2013, o percentual era 48,29%. Dezembro de 2014, 49,67%. Dezembro de 2015, 51,15%. Dezembro de 2016, 52,50%. Dezembro de 2017, 49,71%. Dezembro de 2018, que foi o que a gente apresentou na última audiência, 48,59%. Em abril, né, o nosso percentual baixou para 47,57%, que é o que a gente tem hoje para o momento. Então, esse é o percentual com relação ao índice de pessoal. Aqui a aplicação, tanto na saúde quanto na educação. Esse percentual só foi possível também baixar um pouco devido ao fato de que as entidades foram... Isso, né? Até se voltar lá atrás, né, vereador Eliseu, com relação lá, claro, o senhor até falou, as subvenções sociais, despesa com pessoal. Né? Então, aqui a gente tinha orçado 623 mil, mas justamente... Isso, por causa do plano de aplicação, né, que foi feito para esse ano, que foi baixado um pouco com relação à despesa com pessoal. Então, ele diminuiu, ajudou a interferir nesse índice, né? Ajudou a diminuir, porque dos 623 que a gente tinha orçado, na verdade, a gente empenhou 451. Né? Em contrapartida, com a despesa corrente, que tinha orçado 432 mil, a gente acabou empenhando 532. Né? Então, diminuiu a despesa com o pessoal das entidades, mas aumentou a despesa corrente. Daí. O efeito de índice para o município foi bom, não foi muito bom, acho que para as entidades, né? Mas prossegue, vamos para frente. Então, aqui a aplicação em saúde. Né, a receita base do cálculo, 23.508.242,34. O que foi aplicado na saúde até 30 de abril, 2.483.139. Então, o percentual aplicado é de 10,56%. Né, o mínimo que a gente tem que atingir até o final do ano é 15%. Né, aplicação em educação. A receita base do cálculo, 23.508.242,34. A gente aplicou 4.663.788,07 centavos, um percentual de 19,84%. A gente precisa atingir no mínimo 25% até o final do ano. A dívida fundada, né, então a gente tem os parcelamentos do Tibagiprev, que hoje o saldo está em 164.995,67. Né, a gente tinha na apresentação passada a operação de crédito 2 caminhões e 2 ambulâncias, que já acabou. Né, hoje está zerado. A gente ainda tem a operação de crédito da pavimentação urbana, que tem um saldo de 1.810.846,65. Isso é da pavimentação da gestão anterior ainda, né? Isso. Uhum. Aí, da operação de crédito do ônibus, tem um saldo de 1.187.885,79.
E essa pavimentação de 3,5 milhões, que é a Frei Gaudêncio. Essa já é dessa gestão. Isso, 277.776,24. Então, o total da dívida, 3.441.504,35. Esse é o que a gente tem hoje de dívida, até 30 de abril, a gente tinha de dívida fundada. Seria isso que a gente teria para apresentar. Não sei se algum dos vereadores tem algum questionamento, a gente está aberto a questionamentos. À vontade, vereador. Vereador Gilson, quer dizer que os senhores estão à vontade. Secretário, boa tarde. Boa tarde. Só voltando um pouquinho lá em passagens de despesas de locomoção, 307 até o 30 de abril, né? Certo. Isso aí está envolvido tudo, os terceirizados, os da faculdade? Não. Isso A gente, na verdade, de faculdade a gente não paga, né? A Não gente tá faz o aqui. repasse para os estudantes. Aham. O que está ali naquele auxílio financeiro a pessoas físicas daí. Né? Isso aí é a despesa com terceirizado do transporte escolar, né? As linhas que não... Esse encaixa onde esse Dos estudantes? dos estudantes? Ali no auxílio financeiro a pessoas físicas. Pessoas Onde físicas. foi orçado, aí se encaixa tanto os estudantes quanto aqueles médicos do programa Mais Médico lá, né? Então a gente empenha por aí. Então, isso. Nesse que está na tela ali. Ó. Certo. Pode prosseguir, vereador Jorge. Passo para você até eu dar uma revisada aqui melhor. Obrigado, secretário. Por nada. Boa tarde, secretário, Boa tarde. tudo bem? Tudo bom. Boa tarde, vereadores, público aqui presente, secretárias, secretários. Eu até vou pedir desculpa aqui, porque aqui está alta cúpula, né, de contadores, técnicos de economia, auxiliar de contabilidade. Se eu fizer alguma pergunta errada, por favor, não me recrimine publicamente. A equipe técnica. Não me recrimine publicamente, por favor. Né? Desproporcional aí, tá? Me chamem num canto ali, me puxem a orelha ali escondido. Tá? Eu sou meio atrapalhado, então tá, peço até de antemão desculpa para vocês. Assim, né? Secretário, voltando à primeira página lá, minhas perguntas vão ser bem rapidinhas, até para uma questão de... Talvez você... Veja bem, na receita tributária. Certo. Na primeira reunião do primeiro quadrimestre do ano passado, a Prefeitura, o Poder Público, teria arrecadado 34% de receita tributária. Esse ano está em 25%. Receita de contribuições, teria arrecadado o ano passado 5%. Agora tem 55%. Receita patrimonial, do ano passado, 15%, agora 37,54%. Receita de serviços, 7%, agora 24%. Outras receitas correntes, que é multa, juro, aquelas coisas, né? Você arrecadaram melhor agora, 115,72%. Transferência de capital, hoje está 428, no anterior não tinha arrecadado nada. Aí, dando continuidade, né, na segunda página, IPTU, por exemplo, no quadrimestre do ano anterior já tinha arrecadado nessa época 65%, você falou agora que as cobranças vão começar agora, né? Isso. Agora só está em 12,69%. Taxas, alvará, 25%, o ano anterior 43%. Iluminação pública, que é o que o Eliseu perguntou, né? Veja bem, eu não consegui entender, porque o ano passado, no primeiro quadrimestre, a Prefeitura tinha arrecadado 6%, agora arrecadou 55%. Está desconectada a coisa, porque o aumento da iluminação pública também não é esse absurdo, e já arrecadou 40%, 55% do previsto para o ano, para 12 meses. Né? Então tem alguma coisa aí que não está fechando.
Rendimento e aplicação financeira, esse ano 38, quadrimestre do ano passado 15, e por aí afora vai. Tá? São essas algumas, o FNS, fundo a fundo. Esse ano entrou 5,86 nesse quadrimestre agora. É a planilha 2,2. 5,86. No quadrimestre do ano anterior, 36% já tinha entrado nessa época. Assim como a transferência do Fundo Nacional de Educação lá, né? 29 já tinha entrado 47 a vez o ano anterior. Tá? IPVA está dentro do previsto, né? Porque o pessoal está pagando. Convênio de transporte escolar está mais ou menos parecido, não tem muita diferença. O ano passado, nessa época, tinha entrado 15,82, agora entrou 15. Então, não tem essa coisa. As demais receitas que esse ano foi arrecadado 41% e no anterior tinha arrecadado 72%. A pergunta para você, assim, rapidamente, né? Porque no cômputo geral, se você for ver a somatória geral, vocês estão dentro daquilo que é previsto, 30 e poucos, né, do quadrimestre, está dentro do normal, né, nada que 30,8. Então, 4 meses, 90%, 91%, 92%, 93%, está dentro daquilo mais previsto. Eu digo que tem algumas coisas que estão muito discrepantes, né, entre a receita do ano passado e desse ano. Né? É claro que tem algumas coisas que são o IPTU, você explicou, né? Uma receita de contribuição, por exemplo, né? E a iluminação pública. Então, vereador, a receita tributária, acho que ficou claro que é por causa do IPTU. Né? Essa diferença aí que do ano passado estava um percentual bem a mais, é porque tinha a primeira parcela do IPTU. Né? Isso. Então, para o próximo quadrimestre, né, a gente vai apresentar aqui, e esse percentual vai estar bem mais alto, principalmente em relação ao IPTU. Da receita tributária, além do IPTU, entra as taxas também. Isso. Sim. Tudo. Então, Iluminação. a partir de maio vai aumentar as Isso. taxas e vai aumentar o IPTU, aumentando consequentemente a receita tributária. Nos demais questionamentos, né, como o vereador vinha, né, lendo e vendo, eu fico até feliz, porque, né, a gente está demonstrando que a gente está conseguindo arrecadar mais, melhor. Eu acho que muito no sentido da fiscalização, também essa questão da iluminação pública, também tá a Ana ali, que faz essa parte do encontro de contas, eu acho que tinha muita dificuldade nesse sentido também, né, Ana? Porque para a gente fazer esses lançamentos, vereador Jorge, a gente precisa das planilhas da Copel. Né, e até então, né, quando a gente assumiu lá, a gente, né, tá até o Geninho aí, que chegou aí, a gente tinha uma certa dificuldade com o pessoal da administração em fornecer essas planilhas. Então, a gente, depois que assumiu lá, a gente está buscando, né, uma fiscalização mais eficaz. Então, está o Cleverson também aí, que nos ajuda muito nessa questão da fiscalização. Então, eu vejo muito nesse sentido, vereador, que a gente, de fato, arregaçou as mangas e está fiscalizando, e está correndo atrás dos recursos que nos pertencem. Então, isso que aumentou muito é em base disso, sabe? E esse valor da iluminação pública, não tenha dúvida que vai extrapolar os 100%. Né? Para os próximos quadrimestres, a gente vai arrecadar mais do que... Uma outra pergunta, Jairan. Veja bem, uma preocupação desse vereador, a previsão de arrecadação de ISS para este ano, é lá na página 1.2, planilha 1.2. 10.577.920. Se você não souber me responder assim, não precisa ser nada exato. Quanto representa a Rodonorte nesses 10 milhões? 30%, 20%, 40%? A gente está arrecadando algo em torno de quase 500 mil mês, né, da Rodonorte. Então 50%. 500 mil? 500 mil. Agora, uma outra pergunta. 50% Rodonorte. Esses 50% que vocês têm de arrecadação hoje da Rodonorte, está computado os 30% a menos que vai aparecer agora, porque eles fizeram o acordo de leniência? Viu? O que a gente tem acompanhado, que até então, até o presente momento, não reduziu nada, Jorge. A ordem é reduzir o preço do pedágio, mas o ISS eles não pagaram pelo preço cheio. No próprio TIC já tem lá o valor, os municípios não vão perder. O município é a Rodonorte está pagando diferença. Então, milagre Tem certeza? Um
Ainda existe um milagre. Não, se for isso... Não, é porque a minha... Pois não, senhor Ata? Não, isso, Tá, mas a minha pergunta é... Tá, então, 50, o que nós temos realmente de real e na mão é a Rodonorte. Tá? Quanto representa... Tá, e se você não precisa me dizer nada exatamente. Se não souber, o Cleverson está ali, o Cleverson não sabe. Apesar que, olha, a quantia de universitários aqui para ajudá-lo, né? Quanto representa hoje, no ISS do município, a construção da usina? Esse que está aí, asfalto, representa o quê? 35%? 40%? Não sei, Cleverson, você tem uma ideia em percentual? Mês? Em média. Não, pois é, não, mas a minha pergunta é exatamente essa, tá? Se nós tirarmos a Rodonorte A usina. e tirarmos esse serviço, vai sobrar o quê? Uns 8 ou 10% de serviço de pessoas do município que pagam ISS, prestador de serviço? 8%, 5%? Então, porcentagem eu não vou saber Aham. mas, assim, ó, a usina, de 100 a 200 mil mês. Daí, depois disso, a Clavinha. Muito pouco. A Clavinha é muito pouco, é insignificante. Mas representa o quê? Eu tenho comigo lá em casa. Eu tenho exatamente o valor que eles pagam lá. 300 e poucos mil vai dar, olha, 15 mil mês apertado, 20 mil, 22 mil por mês apertado a Clavinha. É muito pouco, né? Não é nada. Tirando isso, depois quem arrecada bem os bancos, somando todos os bancos, aí mais 30, 40 mil mês. Tá, então a minha pergunta é o seguinte, Viu, vereador, só fazendo um adendo, e muito disso, né, porque a gente precisa, né, estruturar a nossa fiscalização. Né, o Cleverson é fiscal, né, mas hoje está lá no departamento de tributação, nós só temos um fiscal no município. Então a gente tem condição de arrecadar muito mais, só que a gente tem que fiscalizar, a gente tem que estruturar os departamentos. E, infelizmente, hoje, né, a gente não tem um departamento estruturado para poder correr atrás de mais recursos, mas dentro da nossa possibilidade a gente está indo atrás e está fazendo. não, a minha pergunta é no seguinte sentido, veja bem, é que desses 10 milhões 577, se nós tirarmos isso aqui, nós voltaríamos aí para 6, 7 milhões, que é a realidade nua e crua de arrecadação que nós temos, porque a usina é transitória. Né? O que nós temos realmente de fixo na mão os bancos, Mas a Rodonorte também, né? A Rodonorte, principalmente, não, a Rodonorte está fora, 500 mil para a Rodonorte, 50% da arrecadação. Certo? Não, é que projetando para frente. Tá? Hoje vai... né? Mas é que tem coisas aqui que não é que sejam ilusórias, mas são passageiras. Né? O asfalto, o próprio asfalto que está aí, não sei se a empresa recolhe, a Moro recolhe, mas tudo são questão passageira. Né? Então, na realidade, nós teríamos aí em torno de 6 a 7 milhões, né? A partir do ano que vem, para falar em ISS, né? Se não acharmos outras fontes para recuperar isso aí. Uma coisa que eu tinha notado aqui era a creche, né, lá na planilha 1.3, né, essa é aquela super creche que criaram, né, que daí, né, aí acabou dando em nada, né? Porque a creche, viu, vereador Eliseu, era tal de super creche, o problema da creche não era a construção, o problema é manter esse troço, né, secretária? O problema é manter o... Sabe? Esse e-mailzinho já está meio... a coisa é um pouco mais... O Somente está querendo lá. Uma outra coisa que me chamou a atenção é lá na planilha 3.3, que é da quadra de despesas gerais por elemento. Tá. Obras e instalações. Certo. Hoje já tem empenhado 65 e 58. Tá? O ano passado, nós tinha 26% só, né, nessas dotações empenhadas. Em compensação, equipamento e material permanente,
Hoje tem 6,62% e o ano passado tinha 92% empenhado. É a forma que a administração está vendo para esse ano, Jorge. Então, se o senhor for comparar com o que nós tínhamos ano passado, aí se andasse nas ruas, que de obra que nós tínhamos. Esse ano, Tibagi, né? Em todo que é lugar que você olha tem obra. Então, esse ano, a gente está investindo em obras. Né? E a parte de equipamento foi ano passado. Né? Então, Veio as máquinas, né? Veio as máquinas. Justamente. Era CEDU, né? Convênios e tudo. Então, a gente foi investindo. Não, e agora tem secretário de administração, né? mas é nesse sentido mesmo. Você quer dizer o que com isso? Agora vamos lá na outra conversa aqui. Vamos lá no posição do resto a pagar em 30/4 de 2019, que nós nunca chegamos num acordo, né? Bom, vamos lá. No ano aqui, ano 2018, Certo. tá? O senhor está dizendo aqui, os senhores estão dizendo o seguinte, né, que no dia 31/12/2018 a Prefeitura passou com 9.589.714,83 de resto a pagar? Não. De 31 de dezembro? De 2018. Não, mano, a gente passou com 7 milhões. 7.095.848,97. Foi até o que eu apresentei na audiência passada. Isso era o que a gente tinha. Acho que não. Não, lá está 9. Eu sou meio atrapalhado bastante, enxergo, mas parece que é 9. Pagou 6 e está devendo 2. Ah, tá, lá sim. Uhum. Certo. Não, tá. Então, em 31 de dezembro de 2018, a Prefeitura Municipal de Tibagi tinha uma dívida de 9.589.000. Hoje está em 2.851.615,70. Isso. Do resto a pagar. De 2018. De 2018. Tá? De 2018. Entre janeiro, aí que nós nunca, né? Entre janeiro e fevereiro, o que foi empenhado? É claro que tem empenho aí que talvez foi empenhado para o ano todo. De 2018? Isso. Sim. Em 2019 agora. Ah, sim. Tá, você empenhou, por exemplo, um contrato de médico, é por 12 meses. Né? Contrato de transporte escolar. Entidade, é por 12 meses. E o que foi pago? A minha pergunta é essa. E claro que você não vai saber me responder agora, porque, né? Tá? E sempre foi esse o meu questionamento. Bom, quanto é que nós empenhamos entre janeiro e 30 de abril, quanto foi pago e o que está em aberto? Para nós poder saber numa conta aqui de quanto é que nós devemos na realidade. Porque aqui nessa somatória não está de janeiro a abril. Não, o outro está devendo não. Isso. Nós só está... Na verdade, essa informação é uma informação que... Não. Não corre. Isso, tanto que, né, isso aqui, Mas assim, vereador Jorge, essa informação, né, eu não tenho o valor, né, quanto foi empenhado, quanto temos a pagar, mas o que nós de fato devemos, liquidado com nota, porque isso me preocupa e a gente faz esse acompanhamento lá semanal com o Valcimir. Então até trouxe aqui, a gente tem hoje de dívida mesmo com nota de 2019, 525 mil. Essa é a nossa dívida. Né? Porque tem muitas coisas, como o vereador falou, está empenhado, mas está empenhado o ano todo. Então, o que temos lá em balcão para pagar, 525 mil. É que, veja bem, eu não sou contador, nem sou dessa área específica dos senhores, né? Mas é o seguinte... Mas doutor formado em vocês têm a tal de dívida consolidada, né? E eu chamo isso de dívida flutuante, né? Aquela que sobe e baixa todo dia, né? Ela hoje pode ser 1 milhão, amanhã pode ser 2 milhões ou pode ser 300 mil. Depende de quanto pagou nesse intervalo. Né? Então, hoje você fala que mais ou menos entre o empenhado, tá? E com nota a ser pago, isso, 520, 525 em 500 mil. De 2019. De 2019, certo? Tá? 2019. O senhor quer dizer que antes de ir no mercado fazer a compra, de pagar água e a luz, o senhor não... A dívida é uma, depois... Até você passar no carro de volta, salão, até você passar no carro de volta, você não devia nada do mercado. A partir daquele momento você passa a dever novamente. Né? Mais ou menos por aí a conversa, né? É mais ou menos por aí. Não, só para
E a questão, isso aí é questão tá? Então, na última página lá, meu amigo, tá? Total da dívida lá, né? Tá? Então, nós temos parcelamento ainda do tipo agir prévio de 164 mil, aquela operação de pavimentação 1.810, operação de crédito 1.187, tá? A pavimentação da Frei Gaudêncio, que é 3,5 milhões, mas só foi até agora empenhada e pago 277, mas que é 3,5 milhões, né? Que é 3,5 milhões, mais os restos a pagar que ficou lá de 2018 para trás, né? Mais os 1.500, 1,5 milhão do Banco do Brasil, que até agora não saiu, né? Não sei qual é o motivo, né? Que as câmeras, né? Está em procedimento licitatório, né? Já tá. Até agora não saiu as câmeras, né? Então, 3, 5, 8, 9, 10, 11 milhões, mais ou menos, as dívidas da prefeitura hoje, né? Assim, num número meio grotesco, nada 3.400, 5, 8, 9, uns 12 milhões, mais ou menos, aí, que é o que a prefeitura tem hoje, entre dívida flutuante e dívida fundada e as contratadas de banco, né? Uma outra perguntinha e última aqui, meu amigo Jairã, e acho que agora vai mais dirigida à minha amiga Emanuele. Nós recebemos aqui, não é em discussão aqui, mas é só questão de esclarecimento, né? Um pedido aqui de um projeto de lei onde se solicita a criação de 10 vagas, criação de vagas, 10 vagas para agente de Defesa Civil, um técnico, um contador e mais um agente previdenciário. Donde nos vem a informação que o índice com o pessoal está em 47, não sei, agora está na minha cabeça aqui. Mas eu quero saber que diabo de mágica que vocês fizeram em 30 dias, vocês caíram em 4% no índice. Vocês estavam em 51% para dar aumento para o funcionalismo, quase 52%. Onde é que... Qual é a técnica que vocês usaram? Vocês vão ter que cansar para me explicar isso. Porque 4% na arrecadação, na participação, né, no índice, que vocês agora está no papel. Eu não estou perguntando nada que não esteja no papel. Não, mas diminuiu a despesa. Mano. Mas a questão, Jorge, é que diminuiu a despesa e aumentou a arrecadação. O senhor mesmo acabou de elencar a arrecadação aumentou. Várias arrecadações que subiram. Aí é que vem outra pergunta junto com isso. E o que me garante qual é a sustentabilidade? O que sustenta essa arrecadação? Isso é fictício, isso é mensal ou vai ter um nível continuado? Não é fictício. Eu falei, não, veja bem, quando eu falo, não falei que é fictício é mentira. Não, absolutamente, tá? Eu estou falando mas eu quero saber qual é a sustentação que ela tem. Ela vai dar continuidade ou ela vai ser esse mês e ela vai voltar para baixo no outro mês? Para poder fazer os impactos, a gente se baseia nos últimos 5 anos. Então, se eu te pedir uma média dos últimos 5 anos, eu acho que é uma boa média. Né? Não, ela sobe 7, 8% e a despesa sobe. Não, é porque me surpreendeu, porque no aumento, inclusive o coitado do prefeito ficou sem aumento, o pobre coitado ficou sem aumento, os secretários, tá? Certo? Não os outros, tá? Os secretários ficaram sem aumento, certo? Para poder fechar o índice, senão não dava 52%, tá? Não, os médicos não ficaram sem aumento. Não, quem falou isso? Estão conversando. Plantão não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, médico do município é funcionário. Teve o mesmo aumento que quem ficou. Se aumentar, não passou o prefeito. Como é que é? Se aumentar o salário, Eles deram um redutor, na verdade. Porque o salário do médico ia ficar superior ao do prefeito. E eles têm que ter a redução, porque até o
Mas daí a culpa não é minha e nem do pobre do funcionário que ganha R$1.000 ou R$5.000 por mês. A culpa não, né? Certo? A culpa não está aí, né? Certo? Tá? Mas então não foi. Tá? Então agora eu quero saber qual é. Vão ter que me explicar. Não vai ser fácil para me explicar de onde é que vocês arrumaram essa mágica de baralho este triste que está na mão de vocês, que só vocês sabem jogar. Muito obrigado, senhor secretário, está agradecido. Aí, senhor Jaran, então, se não houver alguma indagação, pergunta de algum vereador, para as considerações finais, para a gente poder. Eu gostaria de, antes das considerações finais, gostaria de usar a palavra um minutinho. Tudo bem. Não, eu queria dizer o seguinte, eu quero parabenizar o rapaz, porque para debutante em microfone foi muito bom, sabe, dá medo, sabe, esse cidadão começa muito bem, daqui a pouco estou em palanque. Tá bom. Já usou direito, então. Bom, tanto ao público aí presente, se tem alguma indagação, ou algum demais vereador que gostaria de fazer uso da palavra ainda, do contrário, não partir para as considerações finais, que temos algumas reuniões na sequência. Então, queria agradecer, né, aos vereadores, né, agradecer a presença de todos, né, o Geninho e a Annelise, que não estavam no início lá quando eu, né, agradeci, obrigado pela presença, aos demais funcionários, né, obrigado ao pessoal que está assistindo via internet, e deixar, como da mesma forma quando eu estive aqui na vez passada, né, deixar as portas da Secretaria de Finanças abertas para todos os vereadores, sempre que tiver alguma, né, sugestão ou alguma dúvida, nos procurarem, né, já vem sendo feito isso, os vereadores, né, a gente teve uma certa polêmica com relação ao IPTU alguns dias atrás, então os vereadores nos procuraram, eu acho que o caminho é esse, né, sentar, dialogar, levar até nós o que está acontecendo, que a gente vai resolver da melhor forma e da forma mais justa possível. Então, muito obrigado, né, e que a gente tenha uma boa tarde. Algum vereador, considerações finais, ou nós vamos descerrar a placa? Bom, não havendo mais nada a ser tratado, né, declaro por encerrada a presente audiência pública, agradecendo a presença de todos os senhores, né. Eu estava para fazer, você salvou a pátria, Ana, eu estava para fazer não seria uma queixa, né, mas um pedido, né, da importância da participação da Secretaria de Educação, né, que eu teria algumas perguntas a fazer aqui, né, mas passou, então fica para a próxima daí. Tá bom? Não é que a gente deixar bem claro, né, de que, na verdade, a gente tem uma quantidade de linhas escolares, é dever do Estado, da União e do município, né, mas, na verdade, sobra só para o município, né, é 70% do município e 30% deles, né. Então, isso a gente tem que deixar bem claro para que a população tome ciência disso, né, para saber que, na verdade, muita coisa acaba deixando de ser feita, né, pelo poder público, porque o município acaba tendo que complementar com esse transporte escolar, que não seria nem dever de obrigação dele. Se fosse justo e correto, teria que ser 33% para cada um, né? 33,33, né? Mas, na verdade, sobra praticamente quase 60% do município e 20% para cada um, do Estado e da União. Então, isso acaba fazendo com que consome o orçamento, principalmente da educação, e deixando da gente poder fazer muitas aplicações que poderiam ser feitas em muitas outras áreas, né? Ou na própria educação mesmo. Mas uma das indagações que eu teria é em relação àquela questão da escola rural, mas fica para... Não tem audiência, né? Por que não tem audiência da educação? Por que eles são privilegiados, ponto? Né? Não teria que ter? Jorge. Mas brincadeira. Mas a gente solicita na sequência as informações. Não é que nós estamos com o tempo hoje meio atropelado. Bastante hoje, né? Então fica para uma próxima oportunidade, ou através de um requerimento, a gente requer algumas informações. Mas, considerações finais? Feita. Então queremos agradecer a presença de todos, vereadores que nos acompanharam aí, nessa audiência, deixando o convite para amanhã, às 14 horas novamente, estarmos aqui na audiência amanhã da audiência da saúde, né?
Ah, sim. Na sequência, a gente tem reuniões informais na sala aqui da Câmara, aqui, né, de reuniões informais. Temos nosso amigo Celito que quer expor aí o histórico das pessoas das quais ele está aí colocando os nomes para denominações de ruas, né? Ele quer expor o histórico, então vai ser aberta uma oportunidade para ele ali. E como também na questão do aporte, né? Do Tivagi Prévia, que é um projeto que também deu entrada, que o senhor Fábio também vai vir para poder explanar e explicar na sequência antes das 6. E das 6 nós temos 2 sessões. Temos uma sessão ordinária e uma sessão extraordinária ainda de aprovação de prestação de conta, que vai ser feito tudo hoje ainda. Então, está bastante, sim, corrida, mas nós queremos agradecer a todos e o cafezinho está disponível e pago pelos contribuintes.